Olá, garotinhos e garotinhas. Eu sou o professor de inglês Inaldo Bento e hoje eu vou tentar dar uma das possíveis respostas para essa pergunta: por que que o Brasil é um país tão rico, mas o brasileiro é tão pobre? Então, eu sempre converso com os meus alunos e eu falo que aprender a falar inglês, aprender uma língua, é muito mais do que aprender a falar apenas. Aprender uma língua é aprender um idioma, aprender os aspectos culturais daquele país, aprender sobre a origem das coisas naquele país. Então você aprende muito sobre a cultura quando você aprende o idioma, você aprende sobre uma nação, não é só aprender a falar em si. Então, sobre essas diferenças, eu queria compartilhar com vocês um aspecto cultural diferente. Aqui no Brasil, nós pagamos imposto sobre consumo na conta, na nota. Lá nos Estados Unidos também existe esse imposto, que é o sales tax, que é o imposto sobre consumo, também imposto sobre venda. Só que tem um problema e tem uma diferença aqui. Olha só, deixa eu mostrar para vocês a minha nota, minhas últimas compras. Olha só, as minhas últimas compras deu R$ 300. E eu não sei se você sabe, mas existe uma lei federal que ela obriga o estabelecimento a colocar quanto que você está pagando de imposto e tal. Então, olha só, eu estou pagando de imposto em R$ 300 de compras, eu estou pagando de imposto, não sei se vai dar para ver aí, tributo aproximadamente, tributo federal, R$ 90. Ó, de tributo federal, não sei se vai dar para ler. Aqui não tem, ó, o imposto a nível estadual. Mas a gente paga, tá bom? A gente paga imposto a nível federal, a gente paga imposto a nível estadual e a nível municipal. Mas não tem aqui, tá bom? O ICMS, que é o imposto sobre circulação de mercadorias, o imposto estadual. Eu estava vendo no jornal que o governador ele aumentou em 2%, então, se eu não me engano, em alguns produtos, o imposto ele vai de 18% para 20%, dependendo do produto. E ainda tem isso aqui, veja só, lá nos Estados Unidos, você paga no final da conta. Por exemplo, se eu comprei R$ 100 e a taxa, o sell taxes, dá algo em torno de 7%, 8%. Então, de R$ 100 eu pago 107. No final, o cara acrescenta R$ 7. Aqui não. O governo, ele meio que te engana aqui na nota fiscal. Você não sabe. Você fala, minha conta deu R$ 300. Não deu R$ 300 as minhas compras. Preste atenção. Se eu estou pagando R$ 90, como eu mostrei para vocês de tributo federal, e se eu pago 20% de ICMS, de tributo estadual, então 20% de 300 é algo em torno de R$ 60. Então só aí somando tributo federal e tributo estadual já dá R$ 150. Ou seja, 50% do que eu comprei não está aqui. 50% do que eu comprei foi para Petrobras, foi para tudo que você pensar aí de estatal, foi para o governo, entendeu? Então olha só, 50% do que eu comprei foi para o governo, então não comprei R$ 300. Sem contar o imposto sobre propriedade, que em inglês é o Property Tax, que aqui é o IPTU, né? É o Imposto Predial, Territorial e Urbano, até o nome é difícil. Mas então, sem contar o IPTU, aí você fala, Hinaldo, mas veja, o IPTU nunca vai estar na nota, porque é imposto de propriedade e tal, de terreno, de estabelecimentos, mas veja, ele não está na nota, mas é óbvio que o dono do estabelecimento, o gerente, quando ele vai fazer um orçamento anual, ele vai calcular o que, é que ele vai pagar de imposto, o que, é que ele tem de débito para pagar ao longo do ano. O IPTU é claro que vai entrar ali. Então o IPTU ele está aqui dentro do produto, do preço do produto, porque ele vai interferir. Ele vai interferir, o preço que ele vai pagar de impostos vai interferir no preço aqui. Então o governo, veja só, ele meio que te engana, ele engana você a achar que, não, olha só, quanto é que você está pagando de imposto, ninguém nem vê, e eu aconselho vocês a darem sempre uma olhada quanto é que vocês estão pagando de imposto em cada produto, porque é uma questão cultural. Imagina lá nos Estados Unidos, se lá no final da nota eu comprei R$ 150, isso daqui, né? Vamos supor que seja US$ 150, vamos supor. Eu comprei US$ 150, e quando chegar lá no caixa, o cara falar assim, então vai acrescentar agora US$ 150 aqui na tua feira.
Não faz sentido nenhum. Eu ia me revoltar. Porque ia falar, o quê? Eu tô comprando 50% para mim, 50% é pro governo? Como assim? Então você ia se revoltar com isso, mas o governo aqui, ele meio que te cozinha, ele te engana, entendeu? Ele vai te ludibriar, entendeu? Porque tá aqui, mas ninguém sabe, ninguém vê, tá incluído dentro do preço. Lá não, no final do preço, por exemplo, se foi R$ 100, ele ia acrescentar o 107. Então você sabe exatamente quanto está pagando de imposto e tal. Então, assim, o governo ele meio que te cozinha. Outra coisa também que o governo faz, ele te joga contra o dono do supermercado, os empresários, ele te joga contra o empresário, porque você fala assim, ah, poxa, mas o produto está muito caro. Se o produto está muito caro. Não, mas o produto está muito caro. Veja, 50% do que eu paguei foi só de imposto. Nem o dono do supermercado pegou esse dinheiro. Então foi para o governo. Então, assim, ah, tá muito caro, mas tá muito caro por quê? Tá muito caro? Porque o dono do supermercado tá lucrando absurdamente. Não. Tá caro porque o governo colocou um monte de imposto ali. Entendeu? Tanto que aqui perto de casa, eu moro em Olinda, para quem não me conhece, e aqui perto de casa fechou um supermercado. Então você pensa, ah, nossa, os caras do supermercado estão lucrando aí milhões, bilhões e tal, e não sei o que e tal. Vai para o mercadinho de bairro para você ver. O daqui de perto de casa fechou. Agora, essas compras aqui eu tive que fazer, fiz em outro bairro, próximo. Mas o do bairro mesmo, o mercadinho fechou. Então, o governo, ele meio que te engana, ele te cozinha, entendeu? E isso que eu falo do governo, do Estado, eu não estou falando de um governo, não se iluda. Ah, não, mas veja, o último governo foi assim, que foi muita corrupção. Não, cara, não acha que toda a desgraça do Brasil foi por conta de um governo. O Brasil sempre foi assim desde o Império. Desde o Império. A gente trabalha para sustentar quem está no comando. Seja o imperador, seja o presidente, seja o ditador, desde o começo, isso não mudou. Até agora não mudou. Entendeu? Isso não é culpa de um governo, isso é uma estrutura estatal já, ó, de centenas de anos. Então, olha só, outro ponto também, é como se fosse a parábola do sapo. Eu não sei se vocês já escutaram a parábola do sapo, é como se o governo fizesse isso com a gente. O governo ele faz assim, ó, parábola do sapo. O sapo, se você tira ele da lagoa e coloca ele numa panela, numa água fria, uma temperatura aproximada da lagoa, ele vai achar natural aquilo ali, porque a temperatura é parecida. Então ele fica lá. Se você for aquecendo a panela aos poucos, o sapo ele não vai perceber. Quando vê, o sapo morre. Você colocou lá num grau muito forte e o sapo morre cozinhado. Ele não percebeu que a água esquentou a ponto do corpo dele não suportar. Mas se você pega um sapo, tá na lagoa e você coloca já na panela quente, imediatamente ele pula. Mesmo que ele se queime, mas ele não morre. Então, essa é a ideia desse vídeo, é abrir a mente nesse sentido. Poxa, por que em outras culturas tem isso e por que aqui é assim, sabe? Vamos fazer um cálculo simples. Se eu tivesse lá nos Estados Unidos, a minha compra daria R$ 150, não é isso? Vamos supor. Sem imposto nenhum daria R$ 150. Mas eu teria que pagar aqueles 7%. 7% de R$ 150 daria R$ 10,50. Então a minha compra final, em vez de dar R$ 300, daria o quê? 160,50. Então eu pagaria 160,50 para minhas compras finais. R$ 300 aqui eu paguei. 150 foi para o governo. Então para pensar. Imagina que eu ganho um salário mínimo. Olha o que eu estou pagando. Como é que eu vou ter uma qualidade de vida desse jeito? Agora para pensar. Eu paguei 150 para não ter saúde, para não ter educação, para não ter água, para não ter estrada de qualidade, para não ter segurança. Lá nos Estados Unidos eu pagaria R$ 10,50. É um exemplo hipotético, tá bom? Eu pagaria R$ 10,50 pelos mesmos produtos, praticamente. E eu teria educação de qualidade, muito mais segurança do que aqui no Brasil. Teria, então, estradas de qualidade. Então, veja, o governo lá, eles conseguem fazer muito com só 7%. Aqui com 50%. Lá nos Estados Unidos, a água potável é 24 horas. Eu estou me mudando agora. Vocês vão acompanhar que os próximos vídeos vão ser em outro cenário. E lá, para onde eu estou indo, vai fazer 2 semanas que não tem água. Tá aqui, ó, seu dinheiro. Tá indo para onde? Então, a reflexão que eu quero deixar aqui é: até quando você vai ficar como aquele sapo dentro da panela, ou achando que a culpa é de um governo só, que é isso? Isso é um governo só. Sempre foi assim. E o que eu quero dizer, até quando a gente vai ser aquele sapo
que vai ficar ali parado na panela, esperando o governo cozinhar a gente. Sempre foi assim, sempre vai ser. Até quando a gente não vai abrir a mente e para pensar, falar, poxa, o governo lá arrecada menos, consegue fazer mais. Em outros países aqui arrecada tanto e não consegue fazer. Quando eles querem arrecadar mais, eles falam, não, mas tem que arrecadar mais, tem que aumentar a taxa de imposto, ou seja, a gente vai ter que pagar mais. Então quem é pobre vai ter que pagar mais ainda. Quando eu digo que quem é pobre vai ter que pagar mais ainda, é porque, veja, essas compras aqui que eu fiz é para mim e para minha esposa. Então, vamos supor que eu recebesse um salário mínimo. Quem recebe 5 mil reais, 10 mil, 20 mil reais e mora só ele e a esposa, ele iria pagar algo parecido também. Entendeu? Ele não ia comer, sei lá, se eu como, eu não sei, mas se eu como, sei lá, 3 quilos de feijão por mês, não sei, 4 quilos. Um casal, ele não ia comer 10 quilos de feijão por mês, entendeu? Mesmo se comprasse em outro supermercado, não ia dar uma diferença muito grande. Então aqui o governo levou 50% da minha renda. Aqui o governo levou. Para alguém que ganha 10 mil reais, não é nada. Então o pobre, ele sempre paga mais. Então, assim, de maneira geral, para concluir o vídeo, o que eu quero dizer é: até quando a gente vai assistir o governo nos sugar, nos sugar? E respondendo a pergunta, por que que o Brasil é um país tão rico, tão belo, e por que o brasileiro ele é tão pobre? Porque o governo ele impede a gente de ascender socialmente, ele impede a gente de ser rico, ele impede a gente de ter qualidade de vida. Se ele tira aqui 50% do que eu ganho, do meu suor, do suor do meu trabalho, e ele diz que vai me dar saúde e não me dá, eu tenho que pagar um plano de saúde. Ele diz que vai me dar uma escola de qualidade e não dá, eu vou ter que pagar uma escola privada se eu quiser que meu filho tenha uma condição melhor, se eu quiser que ele se destaque. Então o governo ele tira de mim me prometendo algo e não dá. Então eu pago duas vezes. Então por que o brasileiro é tão pobre? Porque o governo ele não permite com que a gente seja rico. Ele não dá condições para que a gente seja rico. Esse é um dos problemas também. Se você luta pela desigualdade e tal, o principal causador da desigualdade é o Estado brasileiro. E como eu disse, só repetindo, não é um governo só. Mas a reflexão que eu quero deixar é, até quando? Se a gente pega, por exemplo, quando eu converso com colegas estrangeiros, ele fala, não, isso é um absurdo, no meu país isso não seria possível. Não, no meu país esse cara já, no meu país seria assim, no meu país seria assim. Por quê? Essas pessoas estrangeiras, quando eles vêm para o Brasil, eles se revoltam porque é como se ele fosse aquele sapo que ele vê água quente e percebe e ele foge logo. Mas a gente que já está aqui, que se acostumou, é assim mesmo, esgoto a céu aberto, é isso mesmo, a gente já sabe. Até quando a gente vai ser esse sapozinho que morre queimado ali e não percebe? Eu tive essa ideia de criar esse vídeo, compartilhar essas ideias com vocês, exatamente para fazer a gente abrir a mente, entendeu? Fazer a gente sair dessa bolha que todo o governo colocou a gente. Isso não é de hoje, isso já faz tempo. Então é isso, querido, do vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like aí. Se tiver sugestão de vídeo, coloca aí no comentário, tá bom? Um abraço para todos. Eu espero vocês nos próximos vídeos. Sempre vão ser vídeos para fazerem vocês refletirem, entendeu? Essa é a minha ideia com esse canal. Um abraço, beijão, tchau.